Hoje nós vamos falar de um assunto e parece um assunto fácil, mas não é fácil, é difícil. Nós vamos falar hoje sobre o valor da confiança. Confiar em Deus é necessário, embora pareça ser fácil, mas não é. É difícil, principalmente quando estamos no meio de dificuldades que não enxergamos porta, não enxergamos caminho, não enxergamos saída, não sabemos como que vai ser feito, mas precisamos confiar que Deus ele vai trazer à existência aquilo que não existe. O tema desse devocional de hoje está lá em Provérbios 3:5. Vamos ver aqui o que Deus quer falar conosco. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, mas esse confiar não é, eu confio que Ele pode curar, mas abrir a porta de emprego eu não confio. Eu confio que Ele pode abrir a porta de emprego, mas trazer a prosperidade eu não confio. Aí eu confio que Ele pode fazer um paralítico andar, mas ressuscitar o morto eu não confio. É difícil, né, irmãs? De todo o nosso coração. E quando eu falo de todo o nosso coração, é em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. E não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Porque às vezes a gente acha que confia em Deus. Eu confio, acho que vai dar certo esse negócio porque eu tenho tal faculdade. Eu acho que vai dar certo esse negócio porque eu tenho tal valor na minha conta já. Eu acho que esse negócio vai dar certo porque eu tenho contato com tal pessoa. Mas será que a gente está confiando? Ultimamente eu tenho falado para o Senhor: Senhor, eu não quero confiar no homem. A minha confiança vai estar no Senhor. Eu não quero confiar, eu vou confiar na irmã porque a irmã tem a chave da porta para eu passar. Eu vou confiar no irmão. Deus pode colocar pessoas? É claro que Ele pode colocar. Mas a nossa totalidade da nossa confiança tem que estar nele. Porque nós seres humanos somos falhos. A irmã Elizabeth pode confiar em mim. Não, eu confio na Raquel tal. Mas eu sou falha, eu posso falhar com ela. Eu posso falhar com qualquer uma das irmãs aqui, mas o Senhor, Ele não falha conosco. Ele não fala. E muitas vezes a gente passa por algumas situações da nossa vida que é justamente para isso. Ele quer que a gente se deleite nele e confie com a totalidade. Eu aprendi, irmãs, há um tempo atrás, que as bênçãos do Senhor não é para quem quer. Aliás, as bênçãos do Senhor não é para quem precisa. As bênçãos do Senhor é para aqueles que creem. Aqueles que confiam. Se eu confio, eu vou buscar, certo? Se eu confio que Deus pode curar uma enfermidade que o médico já tem desenganado, eu vou buscar aquilo e o Senhor vai fazer. Se for do querer dele, da vontade dele, o Senhor vai fazer. Só que eu estou precisando de uma porta de emprego, por exemplo. Eu estou precisando de um salto na minha vida financeira, por exemplo. Só que no fundo, eu sou uma cristã que eu não creio que Deus... eu creio que Deus pode curar. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que ressuscita. Mas eu não creio que Deus é o Deus da abundância. Porque tem cristãos que não creem. Tem cristão que não crê que Deus ele pode fazer uma reviravolta na nossa vida e pode nos dar resposta, pode atentar, responder o desejo do nosso coração, ainda que aos olhos humanos seja impossível. Então, se eu creio que Deus pode fazer na minha vida, na saúde, na área da saúde, Ele vai fazer. Mas se eu não creio que Ele vai fazer na área financeira, Ele não vai fazer. Porque eu preciso crer. Para que Ele venha fazer na minha vida, eu preciso crer. As bênçãos do Senhor não é para quem precisam. Eu já vi muitas pessoas falar assim: eu não vou pedir, vou pedir isso aqui para Deus. Uma coisa íntima da pessoa, sabe?
Raquel, mas tem tanta gente nos hospitais do câncer, tem tanta gente precisando mais, e eu vou ocupar a Deus com essa minha vaidade? Olha só, quando a gente fala isso, irmãs, é como se a gente estivesse colocando Deus dentro de uma caixinha. Aí entra a parte que Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. O nosso Deus não é um Deus só carrasco. Não é aquele Deus que apenas está com um chicote ali atrás da Esther, vendo onde é as falhas dela para chicotear ela. Atrás da Kelly, vendo onde é as falhas dela só para chicotear ela. Qual é a visão que você tem do seu Deus, que você serve o seu Deus? Qual é a visão que você tem dele? É um Deus que você coloca dentro de uma caixinha e ele vai atender só aquelas áreas que você já está ali sangrando, que você já está ali sem conseguir mais se levantar? Não, irmãs. Deus é o nosso Deus de detalhes. Ainda que você tenha um desejo no seu coração que para mim pode ser banal. Para outra pessoa pode ser banal, mas esse desejo que está aí no seu coração, eu vejo isso, eu vejo dessa forma. Até o desejo que está dentro do nosso coração, se ele está martelando ali, e muitas vezes você fala assim, meu Deus, é impossível isso. É impossível isso acontecer, não tem condições. Eu não tenho condições físicas, financeiras, espirituais. Eu não tenho condições de viver isso daqui que muitas vezes vem no meu coração para eu viver. Mas o nosso Deus é o Deus de detalhes. E se Ele colocou esse desejo no seu coração, é porque Ele quer realizar. É porque Ele quer fazer. E a gente não pode simplesmente colocar Deus numa caixinha e achar que, tem gente lá no hospital do câncer precisando mais do que eu, então Deus não vai atentar nossas orações. Irmãs, Deus, Ele é o dono dos céus e da terra, da prata e do ouro. Nós somos como um grão de areia nas mãos do Senhor. Ele ouve todas as orações, ainda que para nós pareça um barulho, Ele não confunde a voz de ninguém. Ouve cada oração, cada pedido. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque na hora de que está tudo bem, é ótimo, eu confio em Deus, glória a Deus, aleluia. Mas na hora da dificuldade, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai parar para me ouvir, para atentar a minha oração? Para atentar os seus ouvidos à minha oração? Aí Deus não se agrada desses pensamentos, porque aí a gente não está colocando a nossa fé em ação. Agora, quando eu falo, Senhor, reconheço, né? Senhor, a minha fé, eu reconheço, a minha fé hoje não alcança isso. Mas o Deus que eu sirvo e a tua palavra que eu leio, ela diz assim, assim, assim. O Senhor é o dono dos céus e da terra, o Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor é o Deus que ressuscita, o Senhor é o Deus que abre porta, o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Eu vou crer no que a tua palavra diz. Irmãs, olha como que isso é poderoso e como que isso começa a mudar nas nossas vidas, porque você não vai estar colocando a confiança em você. Senhor, eu estou crendo no que a tua palavra diz. Por isso, a importância de conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho respaldo para falar com Ele. Agora, quando eu conheço a palavra, Senhor, a tua palavra me diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingidas. Nós não seremos atingidas. A tua palavra me diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida da tua igreja. A tua palavra me diz isso e isso. Se a gente conhece a palavra de Deus, nós temos respaldo. Lembra de Moisés? Eu me maravilho com a intimidade que Moisés tinha de indagar ali com Jesus. Jesus fala para Moisés, Moisés, eu vou contigo, mas com esse povo eu não vou não. Porque se eu for no meio desse povo rebelde, eu vou matar eles. Eu vou matar, olha só como que está a rebeldia desse povo aí. Eu vou com você. E isso depois de Moisés ter indagado muito. Não, eu não vou. Jesus, o Senhor falou que estaria conosco. Se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Depois dele ter tanto indagado com Jesus ali, batido boca com Jesus, vamos dizer assim, Jesus olha para ele e fala assim, olha Moisés, a minha presença vai com você, mas com esse povo não vai. Porque esse povo está assim, assim, assim. E eu vejo ali a intimidade de Moisés. Só que Moisés tinha essa intimidade, por quê? Porque ele tinha respaldo. Lembra que o Senhor falou? Lembra que o Senhor falou? É a mesma coisa com nós. Qual é a área da sua vida hoje que você está com preocupação? Que está turbando o seu coração? Que às vezes você não acha que não tem essa confiança que você deveria ter? Qual é a área da sua vida?
Eu tenho respaldo disso? Ah, é na minha área conjugal? É na minha área familiar? É na minha área financeira? É na saúde? O que que Deus diz sobre a minha saúde? Aí eu vou para a Bíblia, irmã. Eu vou lá, o que que Deus diz sobre a saúde? O que que Deus diz sobre a área financeira? O que que Deus diz nessa área que eu tô? Então eu vou querer na tua palavra. Senhor, isso já é uma forma de praticar a nossa confiança em Deus. Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Eu posso mentir para minha irmã, para o meu irmão, para os meus... Mas para o Senhor eu não minto, não tem como se esconder do Senhor. Eu não estou crendo nisso daqui, Jesus. Meus olhos não vê saída, não vê porta nisso daqui. Mas a tua palavra me diz isso. E é baseado na tua palavra que eu vou confiar, que eu vou continuar orando, que eu vou continuar perseverando, que eu vou continuar persistindo aqui nessa porta. É baseado na tua palavra. Irmãs, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Se ele falou, pode ter certeza que ele vai cumprir. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o primeiro parágrafo do livro. Já lemos Provérbios 3, 5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar plenamente em Deus é uma das atitudes mais desafiadoras. É desafiador. E quando eu me deparei com esse capítulo 5, irmãs, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? De que forma? De que maneira? Por qual caminho? Porque isso é uma das coisas que Deus tem falado comigo também, Raquel. Não é com a força do seu braço. Porque eu entendo assim, irmãs, que Deus, ele é Deus soberano e pode fazer tudo acontecer em tempo, em fora de tempo, porque ele é Deus. Eu creio assim. Mas eu creio também que há áreas na nossa vida que Deus não vai fazer por nós. Somos nós que vamos fazer. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui ontem no devocional, Moisés, quando estava ali diante do Mar Vermelho, ele já estava com uma ferramenta na mão. Deus não ia descer e ia falar, Moisés, vem cá, vou te mostrar como é que abre esse mar. É assim que abre o mar. Não, Deus já tinha dado a ferramenta para Moisés ali. Então, Moisés precisava tomar uma atitude. Pedro precisou tomar uma atitude. A mulher do fluxo de sangue precisou tomar uma atitude. E muitas outras pessoas que a gente vê milagres na Bíblia, precisou tomar uma atitude para viver os milagres de Deus. Então, confiar também é pedir discernimento para Deus. Senhor, é hora de eu agir? O que eu preciso fazer diante dessa situação? Tem horas que Deus está forjando o nosso caráter, que é simplesmente para a gente nos calar e confiar. Mas tem hora que Ele quer uma atitude da nossa parte, um posicionamento da nossa parte. E esse posicionamento pode ser simplesmente ficar calada. Mas o ficar calada não é ficar calada de cara fechada, não é ficar calada emburrada, não é ficar calada deixando sair palavras torpes dos seus lábios. O seu coração ele pode até estar doendo, mas o seu semblante tem que estar com um sorriso no rosto, a tua boca tem que sair palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de abundância. E isso é confiar no Senhor. Mas e o meu coração, Jesus? Meu coração está turbado. Mas nessa área aqui o Senhor me mandou me posicionar. Eu vou me posicionar me calando e o Senhor vai me dar vitória. As irmãs já sabem um pedacinho da minha história que eu contei que eu obtive vitória nessa parte quando foi para salvar o meu esposo. Eu era uma pessoa muito rixosa, falava pelos cotovelos, queria sempre resolver com a força do meu braço, mas o Senhor mandou me calar dentro da minha casa. Irmãs, quando Ele mandou eu me calar, foi como se aquela situação, o próprio Deus enfiasse a mão assim dentro da minha casa e tirasse toda aquela situação que eu não conseguia resolver e Ele mesmo conseguiu. O meu esposo começou a vir por vontade própria e as coisas começaram a andar. Então, às vezes, se posicionar também é ficar calado. Se posicionar também é fingir que está bem, colocar um sorriso no rosto igual como é que é aquela que fala, vai tudo bem, vai tudo bem? Sunamita. Igual a Sunamita. Pois é, igual ela. Tem hora que a gente tem que estar igual a ela. Vai tudo bem, vai tudo bem. E a gente confiar.
Confiar, irmãs, também é não só com os olhos carnais. Às vezes eu falo assim, ó, vou pegar a imagem de Moisés mais uma vez. Imagina só, ele está ali no meio daquele mar para se abrir, ele tem um cajado na mão que precisa abrir, que precisa colocar no mar, ele confia que se ele colocar o cajado, o mar vai se abrir, porém, a mente dele, aqui na mente dele, ele vê aquele mar fechado, um monte de gente morrendo e as pessoas se afogando e dando tudo errado. Não, a gente tem que confiar aqui e confiar aqui. Tem um versículo na Bíblia, que eu não vou lembrar agora onde que é, mas diz assim, que quando a gente pedir a Deus alguma coisa, a gente tem que pedir confiando como se a gente já tivesse recebido. Então, qual é a bênção que você pede hoje para Jesus? O que você está pedindo hoje para Jesus? Você tem que viver hoje como se você já tivesse recebido aquilo. Esse é o nosso posicionamento. Não, eu vou falar como se as coisas já tivessem mudado na minha casa. Eu vou falar como se as coisas já tivessem mudado na minha empresa. Eu vou falar como se as coisas já tivessem mudado. Eu vou me posicionar da forma que eu preciso ser. As irmãs estão entendendo? Não por vista, mas por fé. E quando eu falo que eu tenho fé, eu não vejo a derrota aqui. Eu não vejo a derrota aqui. Eu enxergo ela, eu posso até ver com os meus olhos, mas a minha mente já enxerga, já contempla a vitória. Isso é acreditar, isso é exercitar, irmã. E nesse período de exercitação da nossa fé, é um período onde o Senhor vai nos forjar mesmo. Porque a nossa mente, para a ciência, o nosso cérebro, ele não entende o que é real do que é imaginário. Vamos supor que a gente está aqui, aí a gente fecha os nossos olhos, vamos supor que... Deixa eu dar um exemplo bem simples. Você não é batizada com o Espírito Santo e você tem o desejo de ser batizada. Aí você fecha o olho, você se imagina lá dentro da sua igreja, já naquele culto avivado, e Deus falando com você, e você sentindo a presença de Deus, e você sendo batizada, e aquela graça sendo derramada na sua vida. Só de você fechar o olho e você imaginar isso, o teu cérebro entende que você viveu isso. Isso é comprovado pela ciência. O teu cérebro, nosso cérebro, entende que nós vivemos isso. Então, no nosso corpo, nós vamos sentir como se a gente vivesse aquilo. Agora, imagine se eu pensar, se eu trazer à minha memória todos os dias isso. As irmãs acham que isso não vai acontecer? Vai acontecer. É a mesma coisa na área ruim. Não tem pessoas que pensam, ai meu Deus, se eu sair da rua, ai Jesus, será que eu vou ser assaltada? Meu Deus, eu vou deixar esse carro aqui, mas vão roubar. Você está trazendo à sua mente aquela realidade. É como Paulo diz, é bom, é útil, é perfeito, é agradável? Nisso pensai. O que a gente tem que trazer à nossa memória? Tudo que é útil, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Se for bom, se for útil, perfeito e agradável, temos que pensar nisso, porque a gente vai trazer à realidade aquilo que não está existindo ainda. A gente está tendo fé, não só por vista, mas por aqui, ó, no nosso pensamento. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Porque imagina só, irmãs, isso é um período de treinamento, o Senhor forjando o nosso caráter, porque tudo na nossa vida nós temos que fazer não por emoção, mas por razão. Se eu sei que Paulo me diz que eu preciso trazer à minha memória o que é bom, o que é útil, o que é perfeito e agradável, então eu preciso trazer à minha memória. Se eu sei que orar e estar aqui nesse período vai alimentar a minha vida, mas eu não quero, mas eu estou com sono, mas é tão sacrificoso ler a Bíblia e eu me esforçar para ter que entender, tá, é difícil sim, mas eu não vou fazer isso pela minha emoção. Eu não vou fazer isso só quando eu sentir de fazer, eu vou fazer isso pela minha razão. Eu preciso fazer, então eu vou lá e faço pela razão. É uma área onde nós estamos também treinando a nossa confiança em Deus. Então as irmãs veem que tem coisa nas nossas vidas que não vai acontecer assim. Eu preciso ter uma ação
eu preciso ter um posicionamento, um treinamento até que eu me torne aquela pessoa. Eu era uma pessoa assim, irmãs, que eu também pensava, não tinha esse conhecimento assim que eu olho, como Deus nos diz, né? Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Só que os meus olhos olhavam, não via o resultado. Eu cria, eu achava que estava crendo, só que na minha mente não. Na minha mente trazia como, meu Deus, vinha só as coisas que eu não queria que acontecesse. E vinha na minha mente. Mas aí o Senhor foi me ensinando, foi trazendo a palavra, foi através de estudo. Não, você tem que crer aqui e crer aqui também. Se você crê aqui e não crê aqui, o que vai acontecer na sua vida é o que está aqui. O que está aqui é o que vai acontecer, porque você está trazendo. Vamos continuar aqui. Confiar plenamente em Deus é uma das atitudes mais desafiadoras. Concordo plenamente, especialmente quando enfrentamos incertezas e dúvidas. Muitas vezes queremos entender cada detalhe e controlar os resultados, mas Deus nos chama para uma confiança que vai além de nossa compreensão humana. Ele deseja que entregamos nossos planos, preocupações e ansiedade a Ele, sabendo que seu caminho é sempre o melhor. Aí é nessa hora, irmãs, na hora da oração que a gente tem que orar, pedir ao Senhor e fazer como Paulo diz, traz à tua memória. Se você está pedindo uma porta de emprego, já se imagina trabalhando naquele emprego. Já se imagina, se você está pedindo um carro, já se imagina dirigindo esse carro. Já se imagina ali pegando o volante desse carro, abrindo a porta. Eu quero uma casa. Não, Senhor, é um casamento. Não, Senhor, é a transformação do meu esposo. Mas imagina só, você quer a transformação do seu esposo, mas hoje você olha para ele só como um posicionamento negativo. A sua mente só traz ele como um posicionamento negativo. Não. É impossível. Não, mas olhe ele já como um homem sábio, como um homem dotado de sabedoria de Deus, como um homem de discernimento, como um homem de visão de águia. Olhe para ele com esses olhos e o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. As irmãs veem como é poderoso? Não é só com os nossos olhos, é com a nossa mente. Porque muitas vezes vemos com os olhos, falamos com a boca, só que a nossa mente só pensa no lado negativo, só vê do lado negativo. Já viu aquelas mães que começam a espraguejar os seus filhos? Ah, mas esse menino não vai dar certo, esse menino é um preguiçoso, esse menino é isso, é aquilo. Se ela fala com a boca, imagina a mente dela, o que está pensando. E isso, irmãs, às vezes não é porque quer, é porque já vem. Lembra que a gente falou de ontem de repetição de padrão? Eu estava repetindo o padrão do meu pai, o que meu pai estava fazendo. E o mundo está cheio de pessoas assim, repetições de padrão. E até no nosso meio. Imagina só quantas pessoas tem no nosso meio, mulheres cristãs que estão dentro da igreja, que oram, que buscam, que consagram, mas dentro dos seus lares não representa aquela mulher de Deus que é na igreja. E isso que o Senhor quer da nossa vida, porque a moldagem de Deus começa primeiro em nós. É difícil ser cristão dentro do nosso lar, é difícil, não é fácil não. Porque quando a menina faz uma coisa, quando o menino, a vontade é de você dar aquele grito. Mas quando nós deixamos ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, aí vem a paciência, domínio próprio. O domínio próprio vem sobre as nossas vidas e Deus fala assim, não, filho, ó, seja calma, seja paciente. E é onde Deus vai moldando. E a gente ora, profetiza, porque a gente tem que treinar isso dentro do nosso lar também, profetizar dentro do nosso lar, colocar a mão na cabeça dos nossos filhos, colocar a mão sobre os nossos celeiros, nossos armários, profetizar. Irmãs, isso é um ato de confiança. Eu estou confiando em quem? Em Deus e na palavra. A palavra não diz que é para eu profetizar, a palavra não diz que o Senhor já me deu poder para pisar serpentes e escorpião. Senhor, a tua palavra que diz. Se é a tua palavra que diz, então eu vou usar a fé.
Eu coloco as mãos sobre essa criança, eu coloco as mãos sobre esse menino, eu coloco as mãos sobre esse celeiro. Vai prosperar, vai multiplicar, vai ser curado, vai haver saúde. É isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ainda, irmãs, que a nossa carne, ela seja tendenciosa ao mal. Quando a gente vai treinando, o Espírito Santo de Deus vai forjando o nosso caráter. Vai forjando. Eu não sei se as irmãs já ouviram aquela palavra. Tem 2 leões dentro de nós, né? São 2 leões que tem dentro de nós. Aquele que você der mais comida é o que vai prevalecer. Nós somos tendenciosos ao pecado. Se você não alimentar o teu espírito com palavra, com louvor, com oração, com intercessão, fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer, o outro leão vai ser mais forte. Aí ele vai vencer você. Então, qual é o que está vencendo aí na sua vida? É o teu espírito ou é a tua carne? Quando confiamos em Deus de todo o coração, permitimos que Ele nos guie, mesmo quando o caminho parece escuro. Essa confiança é fortalecida pela certeza de que Ele está no controle de tudo, mesmo quando não conseguimos ver o desfecho das suas situações. A confiança em Deus não elimina as dificuldades. Olha só uma coisa importante que a gente tem que se atentar. Não é porque eu confio em Deus que Deus não vai deixar mais eu passar por dificuldades. Lembrando que a gente já aprendeu que as dificuldades não é porque a gente está em pecado, irmãs. Muitas vezes, ai Deus, onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? Jesus me mostra. Tem coisas que a gente se enfia mesmo, por às vezes falta de sabedoria, por às vezes falta de conhecimento. A gente se enfiou naquela luta ou naquela prova. Mas as dificuldades vêm para forjar o nosso caráter, para moldar o nosso caráter. Agora, é claro que a gente precisa se atentar. Quanto tempo que você está nessa prova que você está passando? Quanto tempo já que você faz que você está nessa prova? Se faz muito tempo que você está nessa prova, você não está confiando como deveria ao ponto de deixar Deus forjar você. Agora, se você passou por uma prova, passou por um ciclo, ele se findou, e você iniciou o outro, ele se findou, iniciou o outro, ele se findou. Aí você está em crescimento espiritual, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas, aflições. Isso aí é fato, não vai mudar. Porém, quando vem uma, você passa, vem outra e você passa, você já passou daquela. Isso não significa que você não vai passar mais. Porém, quando passar, você já vai estar vacinada contra aquilo, porque não vai te ferir mais, não vai te doer mais. Você já passou, já foi forjada por Deus e já aprendeu aquilo ali. Aquilo ali não te fere mais como feria antes. Vai servir para você ajudar outras mulheres, outras vidas, porque você passou por aquilo. Então, a confiança em Deus não elimina as dificuldades, mas ela traz paz ao coração. Eu não sei se as irmãs já passaram por isso, mas às vezes a gente se pega pensando assim e parece até loucura aos olhos humanos, né? A gente está passando por tantas dificuldades, tantas lutas, ou é uma luta só, mas é tão grande essa luta que aos olhos humanos talvez a pessoa estava desesperada, estava se descabelando e você está ali, em paz. Não é porque você seja negligente e não é porque você não está nem aí para a luta. Não é, mas é porque você tem confiança em Deus. O Senhor te deu paz em meio à guerra, em meio às tribulações. Isso significa que você está deleitando no Senhor. Não é porque você não se preocupe. Você está preocupada, talvez com a porta de emprego, talvez com a cura, talvez com uma situação difícil que você esteja vivendo. Você está preocupada. Só que mesmo assim você consegue ter paz. Por quê? Sinal que você está confiando em Deus. Confiando, se deleitando no Senhor. Mas confiar em Deus não elimina as dificuldades, mas nos dá paz em meio a elas, sabendo que o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Hoje, escolha confiar em Deus, mesmo que as declarações não façam sentido. Lembre-se de que Ele é fiel e que nunca te deixará. Entregue todas as suas preocupações a Ele. Permita que a sua paz,
que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Hoje, entregue suas preocupações a Deus e confie plenamente nele. Deixe de lado seu próprio entendimento e permita que o Senhor guie seus passos com sabedoria e amor. Aí, irmãs, entra aqui a humildade, entra aqui o desfazer do nosso orgulho, né? Nós já tivemos um devocional aqui onde a gente fala sobre o orgulho e eu vejo que muitas pessoas não têm entendimento sobre essa área. O orgulho, ele se manifesta de muitas formas, irmãs. Até, não é o caso aqui agora, mas só para as irmãs entenderem. Até uma pessoa que ela é tímida é uma manifestação de orgulho. No fundo, é uma manifestação de orgulho. Uma pessoa que não tem conhecimento, no fundo, é uma manifestação de orgulho. Porque às vezes ela fala assim, não preciso de conhecimento. É uma manifestação de orgulho. Então, é como o Senhor fala, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Mas que Deus nos dê graça para nos deleitar na palavra dele, não somente na palavra, tem muitos livros maravilhosos que traz o entendimento daquilo que nós necessitamos para apalpar aquilo que Deus já preparou para nossas vidas aqui. Nós somos cristãos, temos lutas aqui na terra, mas a vida do crente não é só luta, irmãs. Não é só luta. Tem cristão que acha que eu estou passando por luta, passando por prova, mas Deus diz que seria assim. Então a minha luta, a minha prova. Não. Você vai passar. Olha o que Deus diz, você vai passar. Você não vai permanecer na luta. Você vai passar por ela. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abundância em todas as áreas. Que o meu casamento seja pleno, que os meus filhos sejam plenos, que a minha vida espiritual seja plena, que eu seja um exemplo para outras vidas. Deus, ele quer usar as nossas vidas e muitas vezes a gente fica procurando, meu Deus, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que eu devo fazer? Só de você deixar Deus forjar o teu caráter e você passar por esse fogo espiritual, deixar Deus te lapidar, você já está sendo usada pelo Senhor. Deus já está usando a sua vida como exemplo para outras vidas. Agora, se você quer que Deus te use na palavra, você é uma poderosa ali na palavra. No louvor, você arrasa ali. No evangelismo, arrasa. Mas a sua vida, diariamente, não é um exemplo para outros. Aí contradiz a palavra do Senhor. Aí você não está sendo exemplo, não tá dando frutos. Porque ministrar a palavra não é um fruto. É um dos frutos, aliás. Mas o maior fruto é a minha vida. O que Paulo diz? A nossa vida é uma carta aberta. É uma carta aberta e lida para todas as pessoas que passam por nós. Ela lê essa carta no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de tratar o nosso próximo, no nosso comprar, no nosso agir, em toda a nossa maneira de viver, irmãs. Em toda a nossa maneira de viver. Então, o evangelho é uma mudança de vida, não somente por fora, mas por dentro. E principalmente nessas atitudes simples que muitas vezes nós não damos valor. Numa simples atitude de eu comprar uma coisa da irmã Elizabeth e ir lá e me comprometer em pagar no dia que eu falei que ia pagar, é um fruto. Eu estou sendo exemplo não só para a vida dela, mas para a vida de outras pessoas. É um exemplo só que eu estou dando, mas são essas coisas simples que Deus quer forjar na nossa vida, no nosso caráter. Porque, irmãs, eu vou falar uma coisa para as irmãs. Tem nessas áreas, nessas pequenas áreas da nossa vida, no nosso tratar com o nosso esposo, no nosso tratar com os nossos filhos, na nossa educação, vamos dizer assim, muitas vezes os ímpios estão dando de 0 a 10 em nós cristãos. Porque nós somos avivados na palavra, oramos, buscamos e profetizamos e falamos ali. Agora, na hora da gente tratar o outro, na hora da gente ser paciente, na hora que eu quero falar uma palavra assim, dá vontade de falar uma palavra, mas não, Deus te abençoe, vai dar certo. Filha, você vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. É nessas áreas que a gente tem que deixar o Senhor nos moldar.
Porque muitas vezes eu vejo famílias e casamentos e situações e outras que não são forjadas como nós, que Deus nos chamou para fazer a diferença, mas nessa área nós pecamos, nessa área nós erramos. Mas que através desse devocional que Deus nos direcionou para fazer, a cada estudo desse, irmãs, que Deus possa enraizar no coração de cada uma das irmãs e nós venhamos verdadeiramente ser deixada, forjar por Deus. Dói, não se esqueça disso, eu estou falando do desde o primeiro devocional. Ser forjada por Deus dói, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer passar pela forja de Deus, por quê? Porque dói. Mas quando dói, é o Senhor limpando, é o Senhor lapidando, é o Senhor tirando tirando o orgulho, a mágoa, o rancor, tirando aquela velha criatura e nos tornando uma nova criatura. E quando a gente se torna uma nova criatura, irmãs, é outra vida. É outra vida que a gente vive. É uma paz que não dá para explicar. É inexplicável ao mundo. Só quem vive pode contestar, pode provar do que é ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Dói. Então deixa doer. Deixa doer, deixa Deus lapidar. Suporta a dor da forja, porque o Senhor quer te usar para grandes obras, grandes coisas. E que nós venhamos ser específicas, né, nas nossas orações. Não vamos falar somente assim, Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Não. Que nós possamos ser verdadeiramente específicas. Se você confia que Deus ele pode ressuscitar o morto, fale isso para Ele. Senhor, eu creio que o Senhor pode ressuscitar o morto. Mas na minha área financeira eu não creio, Jesus. Eu não creio, mas me ajude a crer. Senhor, eu creio que o Senhor pode usar o paralítico aqui. Mas nessa doença que o médico já desenganou, eu não creio, Jesus. Mas me ajude a crer. Que nós venhamos ser sinceras, irmãs, na presença do Senhor. E a oração que ele direciona é essa, ó. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, de todo o meu coração. Tira de mim toda a dúvida e ansiedade e enche-me com a Tua paz e segurança. Sei que estás no controle de todas as coisas e escolho confiar plenamente em Ti. Aí o versículo final, leitura do dia, Salmos 33, 5, palavra-chave, confiança. Vamos ler? Alguém quer ler aí? Salmo 37, 3 e 5. Isso, 5 até o... Não, 3 até o 5. 3 até o 5. Isso. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha esse primeiro que ele diz. Confia no Senhor e faz o quê? O bem. Tem muitas pessoas que não merecem o nosso bem. Tem muitas pessoas que pisam no calo. Mas lembra do que a gente falou ontem? Essas pessoas que estão nos ferindo, elas estão mais feridas do que nós. Essas pessoas que estão nos apontando, elas têm menos conhecimento do que nós. Ai, Raquel, mas não tem. Ai, Raquel é o meu líder, é a minha líder, é isso, é aquilo. Se o Senhor permitiu, passa. Faz o bem. Mesmo que a pessoa não mereça, faz o bem, porque quando você estiver fazendo o bem, o Senhor está derramando graça sobre a sua vida. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Alimentado por quem? Por Deus. Quando está doendo a forja e você vem para os pés do Senhor e começa a falar para Ele, Senhor, o Senhor ouviu o que falaram para mim, o Senhor ouviu o que eu passei. Naquele momento ali, irmãs, é derramado graça de Deus sobre as nossas vidas, como foi feito com o nosso mestre. Todas as vezes que ele passava por alguma situação, Jesus fazia o quê? Se afastava. Ele ia para o monte, ele ia orar. Lembra quando ele soube da morte de João?
Jesus, ele ficou, como eu posso falar, altamente ferido. Ele sofreu a dor do luto ali de João. Eu não sei se as irmãs lembram aí. Ele pegou, ele saiu, se ausentou, ficou só ali para viver a dor do seu luto, a sua solitude. Ele ficou sozinho, viveu ali o seu luto, mas depois ele se recompôs, se levantou e andou. A gente tem que observar esses detalhes que o nosso mestre fazia, porque ele também compreende que nós estamos aqui na terra, somos falhas, somos carne, estamos sujeitas a isso, né? E deleita-te também no Senhor, e te concederá o quê? O desejo do teu coração. Pode ser impossível para as irmãs, mas para Deus nada é impossível. Qual é o desejo do seu coração hoje? Qual é o desejo do seu coração? O Senhor está pronto a atender o desejo do seu coração. Não importa se é enfermidade, não importa se é na área da finança, não importa se é saúde, se é faculdade, não importa se é benção grande, se é benção pequena. Para Deus nada é impossível. E Ele está disposto a atender o desejo do teu coração, se nós nos deleitarmos nele. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa, lembrando que nós precisamos treinar, confiar no Senhor. Não é somente de boca e não é somente de mente, né? Nós precisamos confiar. Eu tinha separado algumas coisas aqui para falar para as irmãs. Como confiar em Deus? Através da palavra, através do nosso testemunho, mesmo quando eu não queira fazer, eu vou fazer porque eu estou confiando em Deus, praticando a oração, renovando a mente, que foi o que a gente falou. A tua mente está pensando só derrota, começa a ver a vitória já. Começa a imaginar aqui a tua vitória. Irmãs, falar em imaginar, deixa eu só falar uma coisa aqui para as irmãs. Esse negócio de imaginar é tão de Deus, que quando eu era criança adolescente já, né? Eu amava ir para a cama mais cedo, irmãs. Porque eu gostava de imaginar o que eu ia viver, não o que eu estava vivendo, o que eu ia viver ainda. Eu morava na casa da minha irmã e em cima da casa dela tinha um quartinho. E ela falava assim: Raquel, eu vou fazer esse quarto para você ser seu, né? Eu era adolescente, dormia com a minha sobrinha no quarto dela, e toda adolescente quer ter o seu quarto. Quando ela falou isso para mim, irmãs, para quê? Toda noite eu dormia, eu imaginava a cor da cortina, eu imaginava como ia ser a cama, eu imaginava o tapete, eu imaginava já eu dentro daquele quarto. Irmãs, quando aconteceu exatamente como eu estava imaginando aqui. Então, antes de acontecer, eu já vivi. É uma coisa simples. E outras coisas que aconteceram já, que eu não vou falar agora para não tomar o tempo. Mas pratique isso. Pratique. Comece a imaginar como se as irmãs já tivessem vivido. Então, o quarto é renovação da mente e vivendo na dependência de Deus. Essas 5 práticas aí. Então, confiar em Deus não é fácil, é necessário prática. Nós temos que praticar, lembrando que não é sentimento. Tem hora que eu não vou sentir, mas eu sei o que devo fazer, então eu vou lá e vou fazer. Amém? Tudo. A Esther é psicóloga, tá aí. Se ela tiver propósito no que ela for fazer, no que Deus já colocou nas mãos dela para fazer, ela vai avançar nesta área. Se o propósito dela for maior, for alcançar vidas, porque tudo. A outra, eu vendia bolo, irmãs, mas a minha confeitaria parecia uma sala de, como é que se fala? De terapia, de tantas de pessoas que vinham e ficavam lá. As pessoas não iam só para comprar o bolo. O que Deus colocou na mão da Elizabeth, o que Deus colocou na mão da Kelly, se a gente acreditar nisso e o nosso propósito for alcançar vidas, porque é isso, para isso que Deus nos chamou, independente da missão. Porque eu vejo assim, a missão da missionária Elizabeth pode ser levar a palavra. A missão da irmã Elisângela pode ser louvar. Mas o nosso propósito é só um. É que o nome do Senhor seja glorificado naquilo que Ele colocou nas nossas mãos.
Então, seja na área ministerial ou na área empresarial, o que Deus colocou nas nossas mãos é para alcançar vidas. É para alcançar vidas. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de gestão comercial, porque é só técnica, irmãs. Lá é técnica em cima de técnica. E se eu fosse abrir meu Instagram para falar só de técnica, não ia ter nada disso que a gente está vivendo hoje. E por muitas vezes o Senhor falava. Eu lembro que eu fiz uma campanha uma vez de 30 dias na igreja e eu pedia em relação a esse meu negócio. E Deus falava assim para mim. Deus falou não em uma coisa que eu pedi. Eu chorava como criança naquela campanha porque eu vi. Não foi ninguém que falou para mim. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente falando para mim não. E eu falava, o que o Senhor quer? Aí ele falava, leia a Bíblia, pregue a Bíblia, fale da Bíblia, coma a Bíblia. Era isso que ele falava para mim. Leia a Bíblia, pegue a Bíblia, fale da Bíblia. Aí eu falei, mas Senhor, o meu trabalho não tem nada a ver com isso. Não que não tinha nada a ver assim, não podia juntar. Mas aí que veio, depois que eu li um livro, depois as irmãs lêem esse livro, é Uma Vida com Propósito. Inclusive, eu fiz até 40 dias de live consecutiva sobre esse livro. Uma Vida com Propósito. Depois que eu li esse livro, abriu a minha mente para o que Deus queria. Deus queria que eu ensinasse essas mulheres a empreender, mas não empreender de qualquer jeito. Independente do que Deus colocou nas suas mãos. É para que você sirva outras vidas.